Graça, paz e misericórdia do Senhor Jesus. Amém, igreja? Como é bom nós podermos levantar das nossas camas, podermos sair de nossas casas, vir à casa do Senhor. E a palavra de Deus diz que mais vale um dia na casa do Senhor, do que mil em outros lugares. Quero convidar a igreja a ficar em pé. Nós vamos começar esse culto adorando ao Senhor, bendizendo o nome do Senhor. Mas primeiramente eu quero convidar você a dar um abraço aí na vida do seu irmão, dizendo: Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus abençoe vocês, sejam todos muito bem-vindos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Hoje é um dia de festa, é um dia de celebração, é um dia onde o povo de Deus se reúne mais uma vez para declarar que as bênçãos do Senhor estão sobre as nossas vidas. Que Deus abençoe vocês, que Deus os use e que possa trazer o céu na terra. Então, em pé, do jeito que os irmãos estão, vamos começar adorando o nome do nosso Deus, porque certamente Ele tem bênçãos para derramar sobre nós. Amém. Chuvas de bênçãos teremos, é a promessa de Deus. Tempos benditos veremos, chuvas de bênçãos dos céus. Chuvas de bênçãos dos céus. Quantas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, vida de paz e perdão. Os pecadores indignos, graça dos céus obterão. Chuvas de bênçãos dos céus. Quantas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, manda-nos já, ó Senhor. Dá-nos agora o bom fruto desta palavra de amor. Chuvas de bênçãos dos céus. Erga suas mãos. Quantas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, chuvas mandadas dos céus. Bênçãos a todos os crentes, bênçãos do nosso bom Deus. Erga suas mãos. Chuvas de bênçãos dos céus. Quantas somente nós temos. Outra vez. Chuvas rogamos a Deus. E chuvas de bênçãos dos céus. Quantas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Ontem à noite, antes de dormir, Deus usou a vida da pequena filha da pastora Andréia. Menininha desse tamanhozinho, linda, 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 linda. Aninha. A Ana não sabe que meu nome é Valdir. Na cabeça dela, eu sou o Tadel. Tadel é treinamento avançado de líderes de célula. Mas ela colocou na cabeça que eu sou o Tadel. E aí ontem, antes de dormir, ela falou assim: mamãe, a Andréia disse, filhinha, amanhã tem Tadel, e nós vamos à igreja porque tem Tadel. Ela, oba, vou abraçar o Tadel. Ela disse: não, minha filha, você vai abraçar o Valdir. E ela disse assim: não, mamãe, é o Tadel. Daí ficou nessa e resolveram gravar um áudio para mim. Irmãos, eu fiquei muito feliz, muito emocionado de ver o carinho e a forma como ela dizia para mim. E ela torce por mim. E quando ela disse assim: tio, eu vou cuidar de você, Tadel. Eu vou cuidar de você. Eu me lembrei de Deus. E antes de nós orarmos, eu quero ler isso para vocês, que é algo muito lindo. E diz assim: Deus torce por você.
não que ele pode ser, ou que ele seria, ou que ele foi, nem ontem. Deus é. Ele torce por você. Ele é por você, não no passado, nem no futuro, mas hoje, agora, neste minuto, nesse instante. Não há necessidade de esperar na fila do amanhã. Ele está com você agora. Não poderia estar mais perto do que já está neste segundo. A sua lealdade não aumenta quando você foge dele, e nem diminui quando você não se importa com ele. Deus é por você. Olhe para as laterais da pista, e lá está Deus incentivando a sua corrida. Olhe para trás e veja, Ele está ali, na linha de chegada à sua frente. Ele está lá aplaudindo os seus passos. Ouça-o nas arquibancadas da vida, gritando o seu nome. As coisas estão difíceis para continuar, Ele o carregará. Você está desanimado demais para lutar, Ele o ajudará. Ele reconhece que você não tem força, mas Ele sempre será a sua força, porque Ele é por você. Se Ele tivesse um calendário, o dia do seu aniversário estaria assinalado com um círculo vermelho bem no centro. Se ele tivesse um carro, o seu nome estaria no para-choque. Se houvesse uma árvore no céu, ele gravaria o seu nome na casca. Sabemos que ele tem uma tatuagem. E sabemos que ela diz: veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Se Deus é poderoso o suficiente para acender o sol, Ele também não será suficiente poderoso para iluminar o seu caminho? Esse é o poder do nosso Deus. Levante suas mãos, eu quero orar com você. Deus, nós bendizemos o teu nome, porque quando nós falamos o nome de Jesus, nós trazemos luz para os nossos caminhos. Nós trazemos, ó Deus, a lanterna, uma tocha sobre os nossos passos. Nós somos iluminados quando contemplamos o poder do teu nome, quando nós te adoramos, quando nós te bendizemos, quando nós chamamos e invocamos o nome do Senhor. Nós somos salvos das nossas angústias, somos salvos das nossas perseguições, somos salvos das nossas incertezas. O Senhor não apenas torce por nós, mas o Senhor escreveu o fim da história, e no final do livro está dizendo que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então, Paizinho querido, nesta manhã nós queremos entronizar ao Senhor, porque sabemos que o Senhor mesmo já tem trabalhado por nossa causa. Nós te reconhecemos como soberano da nossa vida, feitor da história, Senhor, o nosso amado Salvador. Deus, este culto é para ti, este culto é para glorificar o teu nome. Nós viemos aqui nesta casa, que é chamada casa de oração, e nós fazemos com que neste momento, Deus, todos os pedidos, todas as intercessões, todo o nosso clamor, o clamor do nosso coração, seja levantado a ti, seja entregue a ti, seja, ó Deus, conhecido do teu nome. Nós te pedimos, Paizinho querido, que enquanto nós estivermos te adorando em espírito e em verdade, que o Senhor esteja no meio de nós, que o Senhor acolha, receba e se agrade de nós. O nosso coração é grato ao Senhor pela tua fidelidade, pela tua bondade, pelas tuas misericórdias, que já se renovaram sobre a nossa vida nesta manhã. Receba a nossa adoração, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos aplaudir ao Senhor, porque Deus é um Deus bom, e aclamando ao Senhor, vamos adorá-lo, porque Ele é fiel. Amém.
Quero ser um vaso de bênçãos e um vaso escolhido por Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá dos céus. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leva a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Quero ser um vaso de bênção para todos os dias fazer aos culpados que vivem nas trevas o perdão de Jesus conhecer. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leva a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso de bênção sem par, avisando que crentes em Cristo, jubilosos no céu hão de entrar. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Para ser um vaso de bênção é mistério, uma vida real, uma vida de fé e pureza, revestida do amor divinal. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leva a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Glória a Deus. Olá, você é muito bem-vindo aqui na Primeira Batista. Começa agora o nosso informativo. Por favor, fique atento. O primeiro poder que a criança conhece é o dos pais. Quando ela vai para a escola, conhece o segundo poder, que é o do professor. Neste momento, a criança começa a comparar os conhecimentos e a autoridade de ambos. Por esta razão, a primeira infância, idade de 0 a 7 anos, é uma fase importantíssima para construir princípios morais e espirituais, que contribuirão para uma base sólida durante toda a vida. Os pais devem ter uma influência muito forte na educação de seus filhos. O papel do professor não pode ser confundido com o papel dos pais. Como cristãos, estamos vendo uma avalanche de conceitos que não cremos serem colocados em livros, desenhos animados e conteúdo de livros escolares. É imprescindível que no relacionamento familiar os princípios bíblicos sejam transmitidos constantemente. Esses são alguns dos motivos pelos quais nossa igreja implementou o projeto Pais Discipuladores. Nossas crianças estão correndo sérios riscos. Pais, estejam atentos à instrução de seus filhos. Façam culto doméstico e uma vez por semana encontrem um tempo para uma conversa individual com cada um deles. Não terceirize a educação moral e espiritual de seus filhos. Esse privilégio Deus deu a você e não ao professor, livros, amigos ou televisão. Fique atento, sua família é o seu maior tesouro. Nos dias 7 a 15 de outubro de 2017, o Ministério de Missões realizará a viagem missionária para o Chile. Não fique de fora, ainda restam 15 vagas. O valor é de R$ 2.500, parcelado em 7 vezes. Entre em contato com o Ministério de Missões pelo telefone 3041 4421. Não fique de fora do que Deus está fazendo aqui e no mundo.
Nossa igreja tem enfatizado o TSD, Tempo a Sós com Deus, período em que nos dedicamos ao Senhor, lendo a Sua palavra, orando, confessando os nossos pecados e agradecendo as bênçãos recebidas. Deus não precisa disso, mas nós precisamos e as crianças não são diferentes. Além de construir um relacionamento com Deus, elas aprendem conceitos fundamentais para a sua vida moral. O Ministério Infantil disponibiliza Bíblias específicas para as crianças, como a Bíblia dos Vegetais e a Bíblia Júnior. Para os pré-adolescentes, temos a Bíblia na nova versão internacional. Invista no crescimento espiritual dos seus filhos. O presidente da ACIBAMES, Associação Centro das Igrejas Batistas de Mato Grosso do Sul, pastor Eli Souza Júnior, convoca os membros das igrejas batistas para a 49ª Assembleia Geral Ordinária, que será realizada na Igreja Batista Memorial nos dias 17 a 19 de março. Mais informações pelo telefone 3027 1449. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. A Mini Companhia de Artes tem como objetivo ensinar os participantes a louvar a Deus, através de várias formas de expressão. A dança é uma delas, por isso o Mini informa que os ensaios dos grupos de coreografia terão início no dia 15 de março. Os ensaios acontecerão às quartas-feiras, a partir das 19h30, para crianças e pré-adolescentes de 1 a 13 anos. A inscrição será R$ 50, que se destina à confecção de um uniforme de ensaio. Estimule seus filhos a participarem da alegria de adorar ao Criador com a dança. Para mais informações, procure a tia Gracinha ou o Fred. Quando conhecemos a Cristo, entregamos nossa vida a Ele e nos batizamos. Esse é o início de uma vida de aprendizado que nunca termina. O Mini deseja proporcionar a todos os garotos e garotas que já se batizaram os cursos da Escola do Mini Discípulo, que serão adaptados para cada faixa etária. As aulas terão início no dia 12 de março, às 10 horas, no 4º andar. Informações e inscrições no site da igreja. E foi assim que tudo passou de geração em geração. Salmo 78:5, parte B. A Universidade da Família comemora 25 anos e você é o nosso convidado especial para participar dessa celebração de gratidão ao Senhor. Teremos a presença do presidente da UDF, Senhor Jorge Nishimura, e palestras com Gary e Anne Marieso. Gary é mestre em Ciências Sociais nos Estados Unidos e autor de 22 livros. Entre eles, Preparação para a Maternidade, que foi traduzido em 22 idiomas para mais de 30 países e é fundador da Growing Families International. O evento acontece no dia 11 de março, a partir das 16 horas. Para participar das palestras, à tarde é necessário fazer a inscrição pelo site udf.org.br/25 anos. O investimento é de R$ 25. Informações pelo telefone 3041 4444. No próximo sábado, dia 11, tem gravação do CD e DVD Santidade e Avivamento com a cantora Viviane Barreto. O evento acontece na Igreja Tempo de Deus às 19 horas e a entrada é franca. Convide seus amigos e participe deste momento especial, prestigiando e agradecendo a Deus por esta conquista. Nosso processo de indicação dos nomes que serão eleitos para a nova diretoria continua. Se você ainda não pegou seu formulário, por favor, vá até o balcão e pegue o seu ainda hoje. Não deixe de participar com oração e consciência, indicando pessoas que têm perfil para cada cargo. Precisamos de pessoas certas nos lugares certos. Se você tiver dúvidas sobre o processo, datas e funções, acesse o nosso site. Lembramos que o prazo final para a entrega dos formulários é no domingo, dia 19 deste mês.
E o nosso informativo fica por aqui. Para rever estas e outras notícias, veja o seu boletim ou acesse o nosso site. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, entre em contato conosco. Tenha uma ótima semana e que Deus te abençoe. Bom dia, graça e paz, igreja, amém? Bom estar com os irmãos. E hoje o Mini vai falar sobre... Hoje nós vamos falar quando o povo de Israel saiu do Egito. O domingo passado nós falamos sobre a 10ª praga, quando Deus então fez com que o faraó libertasse o povo, deixasse o povo sair do Egito para adorar a Deus. E então o povo de Israel sai e hoje nós vamos estudar em que eles vão passar o Mar Vermelho. Que história fantástica, já fico imaginando como que vai se contar para as crianças, o povo ali diante do mar, saindo do Egito, o exército perseguindo. São lições maravilhosas que nós temos aprendido, como tem sido gostoso. E olha, eu falo para vocês, se quiser aprender mais, venha ministrar ali também no Ministério Infantil, quanto nós temos aprendido. E essa semana, lendo ali a devocional, a introdução, eu falei, Deus, quanta lição para a nossa vida. Então, é um aprendizado muito grande para a nossa vida, antes mesmo de nós passarmos para as nossas crianças. Então, hoje o povo de Israel sai do Egito e eles começam a caminhar. Mas Deus muda a rota do povo de Israel, porque Deus tinha um propósito de ensinar muitas coisas ao coração daquele povo. Mesmo tendo um caminho que era mais próximo, o Senhor fez com que eles andassem um caminho mais distante por causa do coração daquele povo. Eles tinham que aprender alguns princípios da palavra do Senhor, o que o Senhor queria ensinar para eles. E então eles começam a caminhar e eles então deparam-se com o mar que eles precisavam atravessar. E enquanto eles se deparam com o mar para atravessar, atrás, o faraó havia se arrependido e pediu que o exército ali do Egito fosse atrás do povo de Israel para buscá-los de volta. Então, à frente, o Mar Vermelho. Como eles iriam atravessar? E atrás, o exército do faraó a persegui-lo. O que fazer? O que fazer quando nós estamos diante de uma situação assim, diante de um problema que nós não vemos a saída? Nós não sabemos como fazer. Mas o Senhor disse para eles, fiquem firmes. E vocês verão que o Senhor vai salvá-los. Então, é preciso nós ficarmos firmes. E eles ficaram firmes. E eu fiquei imaginando ali como será que ficou o coração de Moisés como líder ali diante daquele povo. Ele precisava ser muito mais forte que aquele povo, né? Mas ele estava com um relacionamento com Deus, com uma vida com Deus. E ele ficou firme. E o Senhor falou com ele. E ele falou o que o Senhor disse a ele que deveria fazer. E então o Senhor falou, fiquem firmes, continuem confiantes, não tenham medo e marchem. E o Senhor então fez o milagre que eles precisavam. Abriu o Mar Vermelho e o povo de Deus passou sem molhar o pé, como nos diz o tema de hoje. E o exército do faraó que vinha atrás, animado para pegar o povo de Israel, ficaram todos mortos ali dentro do Mar Vermelho, porque o Senhor nosso Deus é aquele que vai à nossa frente e que nos defende e que nos salva. Amém? Convido a igreja a se colocar em pé. E nós vamos falar junto o nosso versículo. Já falamos, mas vamos falar novamente, porque esse é o nosso Deus que nos manda ficar firme, porque Ele vai nos salvar. Vamos lá? Fiquem firmes e vocês verão que o Senhor vai salvá-los hoje. Êxodo 14, 13. Paizinho, mais uma vez nós estamos diante do Senhor, conversando com o Senhor, ó Pai. E nós queremos, ó Deus, dizer que nessa manhã nós estamos com o nosso coração muito feliz e agradecido, porque o Senhor nos deixou vir aqui, nos deu a oportunidade, ó Deus, de fazer a Tua obra, de ministrar ao coração das crianças, de receber essas crianças, ó Deus, com alegria. Pai, muito obrigada pela vida de cada criança nessa manhã, de cada pré-adolescente. Muito obrigada pela vida de cada facilitador que o Senhor tem levantado nesse ministério. Pai, nós continuamos pedindo que o Senhor derrame, Senhor, a Tua unção sobre a vida deles. Eles precisam falar, ó Deus, da Tua palavra com veracidade, com ousadia. Ó Deus, realmente falando aquilo que o coração de cada criança precisa nesta manhã. Por isso nós pedimos, ó Deus, usa, Senhor, a vida de cada um. Usa com a Tua autoridade, Pai, no Teu nome, ó Deus. A Tua palavra diz, ó Deus, que o Senhor mandou o Seu Espírito Santo, ó Deus, para nos capacitar. Faz isso nessa manhã, Pai. Nós cremos na Tua palavra, no Teu poder, na
tua capacitação. Pai, nos ajuda a ficarmos firmes no Senhor, diante de qualquer situação da nossa vida, crendo, ó Deus, que o Senhor vai abrir o mar, e que se o Senhor não abrir o mar, o Senhor vai nos fazer andar por cima do mar. Oh Deus, nós confiamos no Senhor, estamos na tua presença nesta manhã, pedindo o teu socorro, a tua direção. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos receber as nossas crianças e os pré-adolescentes lá no fundo. É isso aí, uma criançada linda, um lindo time de voluntários nós temos e vários pais que são realmente campeões. Amém, glórias a Deus. Uma salva de palmas para eles, meus irmãos. Mas é mais forte, viu? Aê, agora valeu. Amém, pode assentar-se. Graça, misericórdia e paz do Senhor Jesus. Amém? Uma vez alguém me perguntou: pastor, por que o senhor cumprimenta assim? Eu falei: claro, graça, porque é um favor imerecido. Deus me deu o céu e eu não mereço. Misericórdia, porque é a supressão do juízo que eu merecia. Eu merecia estar no inferno, mas Deus, em Cristo na cruz, suprimiu a minha pena. Então eu tenho de falar misericórdia. E paz, porque Jesus é a nossa paz. A paz com Deus e os homens está na pessoa de Jesus. Então, como é que eu vou dispensar um cumprimento como esse? A graça, a misericórdia e a paz do Senhor são a sustentação da nossa vida. E aleluias por isso. Amém? Amém. Irmãos, vocês viram agora no nosso informativo que estamos em época de eleição aqui na igreja. Somos uma igreja batista, no domingo passado escrevemos isso em detalhe no boletim. Somos uma igreja batista, filiada à Associação Batista da nossa região, à Convenção Batista do nosso estado, à Convenção Batista Brasileira. Somos uma igreja, do ponto de vista eclesiástico, congregacional. Por quê? A direção da igreja é feita através da assembleia dos seus membros. Os irmãos são testemunhas que todos os meses, aqui no VT Informativo e no seu boletim também, nós fazemos a convocação de todos os membros para virem para a assembleia da igreja, que acontece mensalmente no sábado que antecede o último domingo. E assim, nós nos organizamos através de ministérios, através de lideranças que são instituídas pela própria comunidade em assembleia. Anualmente nós temos então a eleição da diretoria estatutária e do corpo diretivo da igreja. Nós explicamos isso em detalhes neste formulário que está à sua disposição ali no balcão, no hall de entrada, também no site da igreja. À medida que a igreja foi crescendo e tendo vários cultos, foi exigindo de nós mecanismos que tornassem possível todos os membros participarem. Então, hoje a eleição que acontece, não é? Aqui está marcada a data, então nós temos até o dia 19 para entregar formulários. Qualquer um de vocês, membro da igreja, pode tomar esse formulário ali, lê-lo, compreendê-lo e fazer então indicação de pessoas para cargos e para funções. Quem são essas pessoas? Os critérios estão estabelecidos aqui e os prazos também estão estabelecidos aqui. Agora, a assembleia que vai fazer a eleição em si acontecerá nos dias 25 e 26 de março, no último final de semana, porque o nosso ano eclesiástico, não é, começa no dia 1º de abril e vai até 31 de março do ano seguinte. Assim, a posse, o ato de posse, feita a eleição, acontecerá aqui no culto das 17 horas do dia 2 de abril. Todas essas informações estão em detalhes aqui. E é interessante que os irmãos vão fazer indicações, a comissão de eleição vai tabular as indicações, e aquelas que receberem maior volume de indicações, no dia serão apresentados aqui no telão. Cada cargo, a gente apresenta a pessoa, o rosto bem grandão, porque nem todo mundo lembra de todo mundo aqui numa igreja do tamanho da nossa, não é? Então, pelo menos é um recurso para você ver, esse irmão eu conheço, essa irmã eu conheço. Quem serão eles? Os mais indicados pela própria comunidade. E aí, então, isso acontece através de uma cédula, porque os mais indicados comporão uma cédula. Então, é muito fácil, nós fazemos essa eleição em todos os cultos, e isso leva, no máximo, 13 minutos. Olha aqui, diga, que beleza! Não, você não falou que beleza, diga, que beleza!
Amém. Então, rapidamente, o processo é bem participativo, é muito democrático, porque leva todo esse tempo, mas na hora de eleger, tudo é muito rápido, não é? Por quê? Porque fazemos isso nos cultos, para você não ter que vir aqui um dia específico para eleger, então fazemos no culto, e é um ambiente muito gostoso. E o que nós precisamos? Que você participe, não deixe de participar. Você é membro da igreja e você é responsável e corresponsável conosco de orar, de buscar a Deus, dizendo: Senhor, dá-nos as pessoas certas, para as funções certas, pelas razões certas, não para aparecer, não para dizer isso ou aquilo, mas para servir a Deus e a nossa comunidade. Então eu queria agora que você fechasse seus olhos, nós vamos orar pelo nosso processo de eleição. Pai querido, já há 26 anos, minha família e eu temos partilhado dessa alegria de servir os irmãos e ao Senhor aqui nessa igreja, e tem sido tão gostoso. O Senhor tem levantado pessoas dóceis, pessoas fiéis, pessoas comprometidas com o Senhor, com a sua palavra e com o seu povo para atuar nesta igreja. Nós sabemos, Pai, que as falhas são nossas, mas as virtudes são todas tuas. E por isso nós não prescindimos, nós não dispensamos de modo algum a oração e o jejum, a busca pela tua vontade. Nós não somos uma associação que cuida de empresas ou cachorros ou qualquer outro tipo de coisa. Nós somos o teu povo, a tua igreja, e tudo aqui é muito sério e tem que ser feito com o máximo de cuidado, de zelo e de piedade, Senhor. Nós reconhecemos que o Senhor é a cabeça da igreja, a tua palavra nos declara isso, e que o Senhor usa homens e mulheres qualificados, porque o Senhor mesmo os qualifica para servirem a igreja. A tua palavra nos ensina que o Senhor dá à igreja homens e mulheres dons. Por isso, papai, no nome de Jesus, pedimos que esse processo esteja nas tuas mãos. Ele é bem organizadinho, o Senhor já nos deu esse processo há tantos anos, a igreja vem revisando-o sem necessidade de mudanças, ó Deus, há tantos anos, mas isso não nos basta. Nós queremos a unção do Senhor. Nós queremos a tua direção, nós queremos que o Senhor tome conta da tua igreja, porque ela não é um empreendimento humano, mas é um empreendimento divino. Só o Senhor morreu pela sua igreja. Então, Pai, nós clamamos em nome de Jesus, que o Senhor levante as pessoas que poderão servir o Senhor nessa comunidade. Faz isso como o Senhor tem feito todos os anos, em muita paz, em muito amor, com muita compreensão, zelo e comprometimento. E nós antecipadamente te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Valdir, apresenta para nós, nossos queridos convidados e visitantes. Eu volto daqui a pouquinho para dizer a você que nós estamos numa empreitada muito linda. Aleluia, e é muito bom, é muito prazeroso nós olharmos para a nossa casa, olharmos para dentro da nossa comunidade de fé e vermos tantas pessoas diferentes que nos visitam durante os cultos, e assim nós recebemos o cumprimento da palavra de Deus, que diz que o Senhor acrescenta à nossa casa, à nossa família, homens e mulheres. Então nós estamos muito felizes em poder receber você como nosso convidado especial nessa manhã. Então, por favor, se você está aqui nos visitando nessa manhã, nós, com todo carinho, queremos pedir a você, sem constrangimento, para que você fique em pé, porque nós queremos cumprimentá-lo e desejar a paz do Senhor sobre a tua vida. Se você é nosso convidado, por favor, fique agora em pé. Nós queremos identificar você. Olha, Deus abençoe você, receba o nosso carinho ali também. Deus te abençoe, o Senhor. Aqui, olha, Deus te abençoe, meu jovem, Deus te abençoe. A igreja vai cumprimentar vocês aí no fundo também. Olha, Deus abençoe vocês. Quem mais? Lá no fundo, aqui tem alguém? Não? Olha, essa família inteira ali, ó, Deus os abençoe poderosamente. Não sei se vocês são aqui de Campo Grande ou se são... Essa família não foi cumprimentada, hein? Ali, ó, atrás, igreja, isso, ali, ó, Deus abençoe vocês, pastor Rafael foi cumprimentar, Deus abençoe, estando aqui em Campo Grande, sejam todos sempre muito bem-vindos à nossa comunidade, à nossa igreja. Podeis assentar, que Deus os abençoe poderosamente. Nós ficamos sempre muito felizes, né, de ver como Deus é gracioso para conosco. Como Deus é lindo em projetar uma família tão abençoada. Não tem, assim, palavras para descrever quando Jesus disse, olha,
vocês vão pregar o evangelho em todas as tribos, povos, línguas e nações. E aí nós pregamos, e Deus nos deu uma promessa por meio de Jesus, dizendo que Ele nos acrescentaria 100 vezes mais de irmãos e irmãs nessa terra. Como é lindo, você que é de outra cidade, está nos visitando, quando vem aqui a nossa igreja, é o povo de Deus, do mesmo jeito que está na tua cidade, no seu estado, é o povo de Deus. E quando nós saímos daqui também, vamos a outros lugares, nós podemos ter o privilégio de conhecer mais irmãos e irmãs, para a glória do nosso Deus. E por isso, amados irmãos, a obra do Senhor não tem como parar. A obra de Deus, ela é constante, a obra de Deus, ela é permanente. Deus nos usa para poder apregoar e fazer assim, caminho para que o evangelho possa chegar em todos os lugares. Deus nos usa. E Ele usa os nossos dons, usa os nossos talentos, Ele usa de diversas formas. E mais uma vez, o Senhor quer nos usar com aquilo que Ele tem nos dado o privilégio de gozar, o fruto do nosso salário. Deus, Ele incumbiu à igreja uma responsabilidade para com missões. É missão da igreja, é oportunidade da igreja contribuir com o evangelho espalhado por todos os cantos da terra. E a gente tem visto durante anos e anos a obra do Senhor crescendo, crescendo, crescendo e crescendo, e nós invadindo as ruas de Campo Grande, as cidades do Brasil e do mundo. E é privilégio nosso poder contribuir para que o reino de Deus se expanda. Então eu quero convidar você a dedicar mais um tempo a Deus, devolvendo ao Senhor o seu dízimo, devolvendo ao Senhor a sua oferta, dizendo: Senhor, conte comigo. Senhor, eu estou aqui pela tua misericórdia, pela tua fidelidade, pela tua bondade. Eu comecei o mês de janeiro, mês de fevereiro, estamos hoje na primeira semana do mês de março. Me ensina a ser fiel. O ano de 2017 eu quero ser fiel. Se há algo que eu preciso fazer, é ser fiel no pouco, porque sobre muito Deus nos coloca. E uma coisa que a gente pode aprender, né, pastor Gilson, naquela palavra, quando Jesus estava ali de frente do gasofilácio e vem aquela senhora. Olha que lindo, aquela senhora chegou e depositou apenas 2 moedas. Era tudo o que ela tinha. Tudo. A Bíblia não está dizendo que ela tinha famílias, que ela tinha filhos, que ela tinha esposo para manter. A Bíblia estava dizendo naquele texto que ela tinha 2 moedas, era tudo. Não sabemos se ela tinha outra forma de sustento que viria de alguém. A Bíblia deixa bem claro, tudo o que ela tinha naquele momento era 2 moedas. E Jesus disse, ela deu mais do que todo mundo. Ela não está dando o que sobra, ela está dando o que ela tem. Um menino tinha 5 pães e 2 peixes. Para alimentar uma multidão era impossível, mas tudo o que ele tinha era 5 pães e 2 peixes. Não vamos barganhar com Deus, meus queridos. Se Deus colocou no nosso coração uma missão, vamos ser fiéis. Então, traga seu dízimo e a sua oferta enquanto nós cantamos ao Senhor. Amém. Obrigado, Valdir. Uma salva de palmas. O Valdir está mais bonito hoje, você viu, irmão? É por causa do culto das 10. Ok. Uma pesquisa com milhares de igrejas mostrou que as igrejas que mais crescem no mundo têm algumas virtudes. E uma das virtudes da igreja é bem interessante. São igrejas que riem muito. Interessante, não é? São igrejas felizes, igrejas descontraídas, igrejas informais. Então, eu acho que é a primeira vez que eu vou fazer isso, eu vou tomar uma liberdade de contar uma anedota cristã para os irmãos. Eu posso? Sim ou não? É porque eu estou lembrando de mim próprio, né? Eu disse, eu volto rapidinho. E os irmãos viram que eu voltei mesmo. Quando eu voltei, eu lembrei de uma coisa que me contaram, de um pastor novo que estava pregando, muito animado, não é? E ele estava muito animado. E assim a igreja tinha bancos até bem pertinho do púlpito, mais que esse aqui. E ele iria pregar sobre eis que breve venho, né? Sobre a parousia, a volta do Senhor. E ele falou, eis que breve venho. E animado, o pessoal sentiu, aí ele olhou e falou assim, mas onde está o meu esboço? Eu tinha feito a anotação do esboço do sermão,
E ele ficou procurando, e aí ele falou, bom, acho que eu vou repetir, né? Eis que breve venho. E procura, e não acha. Ele começou a ficar apavorado, e de repente ele falou, o que eu vou fazer? E ele veio, eis que breve venho. E ele veio tão apavorado para frente assim, que ele escorregou e pá, caiu lá embaixo, no colo de uma senhora bem velhinha, né? Aí todo, ai, e ela falou, desculpa, irmão. Ele disse para ela, desculpe, irmã. Falou, não, pastor, o senhor avisou, eis que breve venho. Eu que não tomei cuidado. Eu tive, o senhor avisou, eis que breve venho, e veio mesmo, né? Mas, irmãos, nós temos a alegria de ser uma igreja que pela misericórdia, não é virtude nossa, é misericórdia de Deus. Lemos a Bíblia e enxergamos na Bíblia, através da prática de Jesus, o evangelho integral. O evangelho que vê o homem todo, não só a alma do homem. Quando Jesus, o Valdir estava mencionando agora, multiplicou pães e peixes, é porque ele tinha diante dele uma multidão aproximadamente de mais de 10.000 pessoas com fome. Então ele orou, meu Pai, tira a fome dessas pessoas agora para elas ouvirem o sermão. Ele disse aos discípulos, olha, eles precisam de comer, dá-lhes voz de comer. E aquela experiência foi muito linda, de Jesus mesmo multiplicar pães e peixes, mostrando assim que ele se preocupa, inclusive, com a barriga das pessoas, com a necessidade integral do ser humano. A nossa igreja vem há muitos anos perseguindo esse ideal, de ver o homem todo, na sua totalidade. E nós, alguns anos atrás, desejávamos abrir uma fundação. Mas a fundação tem uma legislação própria, e o Ministério Público Estadual disse, olha, não é o caso de vocês terem uma fundação. Mas aquilo estava tanto no coração de irmãos aqui da igreja, que eles se uniram, e eles então, no rigor da lei, instituíram a fundação, a FUNASP, Fundação de Apoio à Pessoa Humana. E nós somos parceiros da FUNASP. E o principal e único hoje projeto da FUNASP, que envolve todos os recursos da FUNASP, é o projeto Nova. Então, a FUNASP é a sustentação jurídico-legal do projeto Nova. E nós sabemos que o projeto Nova é maravilhoso, tem resgatado as meninas da rua aí, transformado a vida delas, é algo muito lindo. E agora a FUNASP está construindo. Então eu queria convidar você nesse momento de ofertas, para fazer uma oferta específica para Nova. Então tem aí um desenhinho, não é, básico daquilo que vai ser construído, é um galpão. E nós não chegamos às fotos ainda, né, pastor Elisandro? Ainda não, nós estamos aguardando chegar, talvez problema de internet, porque já faz bastante tempo. Mas para os outros cultos nós já temos as fotos para mostrar, a foto da construção em andamento. E nós queremos convidar você para, nesse momento de oferta, dedicar ao Senhor uma oferta para o projeto Nova, especificamente para a construção, né? Então a construção é desse galpão da FUNASP, voltado para as necessidades do projeto Nova. Então você escreva Nova, construção. E eu queria orar agora, pedindo que Deus nos abençoasse muito e que nós levantássemos uma oferta bem representativa para ajudar aqueles irmãos que instituíram a fundação e estão cuidando dela. E é muito gostoso saber que nós somos parceiros de uma fundação. Presta atenção, porque as fundações, elas estão debaixo do olho clínico, crítico, não é? Do Ministério Público. Então há um rigor extraordinário na prestação de contas. Isso nos deixa tranquilos. Por quê? Porque nós sabemos da lisura, da clareza, da fidelidade na aplicação dos recursos. Então é muito gostoso você saber que nós prestamos, como FUNASP, contas ao Ministério Público, que está acostumado, não é, a olhar coisas com muito rigor, muita seriedade. E isso para nós é um motivo de alegria, saber que nós estamos envolvidos em projetos que contam com a fiscalização, com um exame rigoroso de contas do Ministério Público. Então isso é uma bênção mesmo. Vale a pena a gente investir naquilo que é sério, naquilo que é bem cuidado. Amém, meus irmãos? Então nós vamos orar agora e pedindo que Deus nos dê uma grande oferta para ajudarmos, como parceiros que somos da fundação. A fundação não é nossa, nós somos
parceiros da fundação. Pai, nós te agradecemos por aqueles irmãos que ombrearam, Senhor, essa grande tarefa de trazer para os seus ombros a responsabilidade de instituidores, Senhor, de fundadores, para que o projeto social, o projeto cristão social, o projeto de missão integral tivesse sustentação e pudesse caminhar, ó Deus, para a excelência. Muito obrigado, porque a igreja sempre tem sido solícita, abençoadora, investindo no reino de Deus em todas as formas. Nós nos envolvemos com crianças, nos envolvemos com comissões, temos tantas frentes, Senhor, e é muito gostoso ver aquilo que o Senhor está fazendo no Projeto Nova. Aquelas mulheres foram restauradas, resgatadas, algumas da própria morte, Senhor, que foram trazidas de volta para um convívio tão gostoso da sociedade, onde elas não mais se envergonham da vida que tinham, mas transformadas por Cristo, hoje são nova criatura. O Projeto Nova, comandado ali pela missionária Viviane, seu esposo, esqueci o nome dele agora, perdão, Evandro. Muito obrigado, Pai, muito obrigado por aquelas vidas derramadas no teu altar, gente tão séria que tem pago um preço tão alto. Muito obrigado, porque nós podemos, Senhor, não só falar do céu, mas olhar para a terra e ver que nós, pela tua graça e misericórdia, estamos também investindo na vida de pessoas, na sua integralidade. Dá-nos uma grande oferta, dá-nos a tua bênção, em todos os sentidos. Nós te agradecemos antecipadamente, em nome de Jesus. Amém. Então agora vamos cantar e vamos ofertar. E você, por favor, abra o seu coração, como eu também tenho feito, e escreva Nova, construção, uma oferta específica para essa finalidade. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrela no céu a brilhar. Em pé, igreja. Tudo criaste na terra e nos ares, todo o universo vem, pois, te louvar. Tu és fiel, Senhor. É que os irmãos cantem. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão, tu dás paz, segurança. Cada momento me guias, Senhor. Vivo por vida, que doce esperança. Desfrutarei do teu rico favor. Rega os seus mãos, cante. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após
outra vez. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Aleluia. Aplauda mais forte o Senhor que é fiel. Aleluia. Glórias a Deus. Pode assentar-se. Chega aqui pertinho, Márcia. A Márcia vai cantar e nós vamos mais uma vez nos lembrar da fidelidade de Deus. Quando Márcia vem aqui cantar da fidelidade de Deus, lembra da mamãe, não é? Que passou por um vale escuro, difícil, mas Deus tem sustentado. Né? Irmão Henrique Godoy também está no CTI e outros irmãos. Cremos mesmo na oração e na fidelidade do Senhor para conosco. Eu falei que ia voltar e voltei muitas vezes hoje, não é verdade, irmãos? Estou aproveitando, né? Nos próximos domingos, domingo que vem e o outro, o Yuri e eu não estaremos aqui, e por isso que eu queria falar e pedir a você as suas orações, porque Deus é tão maravilhoso, nos dá oportunidades de servi-lo, e para você ver como as coisas são diferentes, não é? Uma igreja batista americana, chama Primeira Igreja Batista de Fort Lanier, em Atlanta, pediu que nós a ajudássemos a implantar células e discipulado. Note que não é uma comunidade brasileira dentro de uma igreja americana, é a própria igreja americana. O seu senior pastor, o seu pastor principal, pediu que, pela misericórdia, só Deus, misericórdia de Deus, eu o discipulasse. O pastor Ronaldo vai discipular um secretário executivo de Chicago, que cuida aproximadamente mais de 1000 igrejas. Então, para você ver como Deus faz as coisas. Nós estamos aqui no Mato Grosso do Sul, né, irmãos, fazendo nosso trabalho, e Deus vai usando as situações e circunstâncias, e aqueles irmãos, Márcia, que trouxeram o evangelho para nós, estão dizendo, agora nós precisamos de vocês. Há um esfriamento muito grande nas igrejas americanas, e nós precisamos de alguma coisa nova. Eles virão aqui, nós já fizemos algumas reuniões com eles através da internet. Nós já estivemos lá, aproveitando a nossa ida para Chicago no ano passado, em agosto, julho e agosto. Estivemos lá pregando, falando à liderança, tudo em resposta à solicitação que eles têm nos feito. Então, nosso coração se enche de temor, em primeiro lugar, e de tremor. É muita responsabilidade nós acharmos que temos alguma coisa para contribuir. Mas é o convite de uma igreja que diz, olha, nós cooperamos com o Brasil, agora nós precisamos da cooperação do Brasil. Então nós recebemos isso com muito temor, não é, sabendo da nossa diminuta expressão e possibilidade de ajudar, mas estaremos ajudando aqueles irmãos. Para vocês terem uma noção, eles pegaram os nossos materiais aqui que você usa, e passaram para o inglês, e o Yuri, por exemplo, vai ministrar a primeira aula da escola do discípulo com o nosso material em inglês lá. Então, os irmãos, a gente não entende coisas assim, não é verdade? Então, é uma igreja que está querendo experimentar algo novo. Ela percebe o valor do pequeno grupo, das células, do discipulado 1 a 1, e nos convidou. E quando nos convidaram, eu falei, não, nós não somos a igreja mais indicada. Procurem o pastor Abe Huber, ele é americano, ele fala inglês. Não, nós escolhemos vocês. Não, mas assim, Igreja Central de Belo Horizonte, olha, tem um trabalho maravilhoso. Não, nós escolhemos vocês. E aí explicaram, é porque vocês são uma igreja batista, que permanece batista, tem princípios batista, e estão vivendo coisas novas como batistas. Então para nós é mais seguro, para nós é mais tranquilo, não é? Receber ajuda, participação dos irmãos conosco. Então eu queria consagrar a Deus essa responsabilidade aqui com você. Vamos ficar em pé, e eu quero convidar um irmão que, membro da igreja, voluntariamente vem aqui. Não, voluntário não, já vou chamar o Adetildes. Adetildes, vem para cá. Isso, não vou. Adetildes é diácono da igreja, está conosco há muitos anos. E quando nós chegamos aqui há 26 anos, o Adetildes já estava cuidando desta obra aqui. Uma salva de palmas, não é?
Essa obra aqui passou Duarte, Wilson Teslenco e outros, não é? Então, é alguém que conhece a nossa história. Você ouviu, não é? Uma igreja americana, seu pastor. Então, isso para nós é responsabilidade. Nós não nos orgulhamos absolutamente, só aumenta a nossa responsabilidade, mas como Deus nos deu condições e nos ensinou a palavra que os talentos devem ser multiplicados, nós estamos entendendo que Deus nos escolheu também para irmos a Leimar nessa missão. Você pode orar por nós então? Posso. Amém. Deus amado e Pai, louvado seja o Teu nome, Senhor, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado para com as nossas vidas. E agora, Pai, queremos Te agradecer de sobremaneira, porque Tu está trazendo para a nossa igreja esta responsabilidade de devolver àquele povo americano o cuidado e o carinho que eles tiveram por nós. Sim, Deus. Porque graças, Senhor, à Tua misericórdia e ao cuidado deles em mandar missionários ao Brasil, nós somos no Brasil hoje uma grande nação servindo a Ti. É verdade. Dá, Senhor, sabedoria e discernimento ao pastor Gilson, para que com sua equipe ele possa devolver o que é de melhor para aquele povo, para que eles possam continuar fiéis a Te servir. Nós Te louvamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigadão. Amém. Obrigado, viu? Pode assentar-se. Marcinha vai cantar agora. Deus abençoe. Bom dia, irmãos. Graça e paz do Senhor esteja conosco. Amém? Hoje é o tempo de pensar no amanhã, tempo de nascer e reviver o amor, tempo de pensar no que passou e refletir no que virá. Hoje é o tempo de calor e emoção, tempo de alegria e de união, tempo de abraçar, sorrir e estender a mão. Também é tempo de deixar Jesus nascer no coração. Um homem veio à terra para conquistar a paz. Um homem veio à terra para dar o seu amor e veio dar a vida por alguém que não amou. Cristo aqui viveu e por nós morreu. Oh, que grande amor Jesus mostrou em teu favor. Jesus é a rocha que traz vida ao coração sem esperança, é a fonte de poder e proteção em toda dor. Só Ele compreende tua luta e teu sofrer. Cristo aqui viveu e por nós morreu. Oh, que grande amor Jesus mostrou em teu favor. Hoje é o tempo de mudar o coração, tempo de mudar as coisas ao redor, tempo de um futuro bem melhor, com muita luz e com
Jesus. Hoje é o tempo de preparo para amanhã, tempo de saber que Cristo vai voltar, sem a inocência terna e frágil de um bebê, mas com a glória e resplendor que manifesta o seu poder. Um homem veio à terra para conquistar a paz. Um homem veio à terra para dar o seu amor e veio dar a vida por alguém que não amou. Cristo vai voltar, deves pronto estar, pois um novo mundo Ele vai então formar. E vem marchando sobre as nuvens lá do céu, em glória o seu reino irá voltar, e muitos anjos estarão ao seu redor quando voltar, e a sua face nós iremos contemplar. Jesus é a rocha que traz vida ao coração, sem esperança é a fonte de poder e proteção. E vem carregando em seus ombros a eterna mata do amor e do perdão. Amém, amém, glórias a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Fiquei até rouco. Bom dia, graça, misericórdia e paz do nosso Senhor Jesus, amém? O pastor Gilson falou que as igrejas que mais crescem são aquelas igrejas que são alegres, que dão muitas risadas, né? Então, se depender de mim, a igreja vai crescer muito mais, porque, graças a Deus, o Senhor tem me dado uma alegria, uma alegria contagiante, e é muito gostoso poder pregar a palavra de Deus e pregá-la com alegria, né? Porque nós não falamos de uma má notícia, mas nós trazemos as boas novas do Senhor Jesus, né? E é por isso que nós cantamos, é por isso que nós estamos aqui, porque Deus nos resgatou, Deus nos tirou do império das trevas, do pecado, do juízo, e Ele nos trouxe para a graça, nos trouxe para a comunidade do amor, né? Então nós temos muitos motivos para estarmos alegres. Como eu até preguei há 2 semanas atrás aqui, né? Mesmo que nós estejamos doentes, mesmo que o dinheiro falte, mesmo que nós tenhamos alguma enfermidade ou que aconteça algum problema, nós estamos alegres porque nós fomos encontrados pelo Senhor, porque a nossa vida foi transformada pelo Senhor, né? E a palavra diz que sobre Jesus havia uma unção de alegria, né? Então sobre as nossas vidas também tem que ter a mesma unção, porque a mesma unção que estava sobre Jesus está sobre nós. Então nós temos também a obrigação, nós temos o dever de ter a alegria do Senhor sobre as nossas vidas, amém? Glória a Deus. Eu queria compartilhar com vocês um texto que é um texto, eu creio que seja o texto mais lido nas igrejas, né? Porque pelo menos uma vez por mês nós podemos ler esse texto, que é o texto de 1 Coríntios, capítulo 11. Esse texto ele fala sobre a ceia do Senhor, né? Então pelo menos uma vez
por mês nós lemos esse texto, nós lemos essa mensagem, refletimos sobre ele. Porém, o Senhor, Ele ministra sobre as nossas vidas, e como eu já ministrei a ceia várias vezes nesse culto, nessa reunião, às vezes nós nos acostumamos com esse momento. E eu queria trazer à memória, aprender um pouco com a igreja de Corinto, né, e que nós possamos trazer para a nossa realidade e avaliar a nossa conduta, a nossa vida, como nós temos nos portado na caminhada cristã. Né? E a igreja de Corinto era uma igreja muito interessante, talvez muito parecida com a nossa, porque era uma igreja com muitos dons, era uma igreja muito grande, era uma igreja conhecida, né? O pastor Gilson acabou de contar uma bênção aqui, que a nossa igreja era conhecida em muitos lugares, até do planeta, do mundo, né? E muitas pessoas olham para a nossa igreja, observam a nossa igreja, mas essa manhã é uma manhã de olharmos para dentro, olharmos para a igreja, olharmos para o nosso coração, olharmos para a nossa conduta, para a nossa vida cristã e avaliarmos: nós somos igreja? Como nós temos agido em relação à igreja? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos por essa manhã, te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui, te agradecemos pela alegria do Senhor que está em nós, te agradecemos porque o Senhor nos resgatou, porque o Senhor nos salvou, o Senhor nos curou. Nós nos recordamos, ó Deus, de tantas coisas que o Senhor já fez em nossas vidas, quantos milagres, quantas curas, quantas portas, ó Deus, o Senhor já abriu para nós. Mas nós queremos, ó Deus, colocar as nossas vidas diante do Senhor nessa manhã e pedir: molda o nosso caráter, molda a nossa natureza, molda a nossa personalidade, atrai-nos para mais perto do Senhor. Queremos ser tão parecidos com o Senhor, ó Deus, tão parecidos, ó Deus, que as pessoas cheguem a confundir a nossa pessoa com a pessoa de Cristo, porque nós temos as mesmas atitudes de Cristo. Pai, nós queremos ter as tuas atitudes, nós queremos ter o teu coração, nós queremos ter o teu tratar com as pessoas. E o Senhor amou tanto as pessoas, o Senhor amou tanto as nossas vidas, ó Deus, e assim nós queremos ser. Em nome de Jesus, fala conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Essa mensagem, eu intitulei de raio-x da vida cristã, porque é o momento de nós olharmos, quando nós olhamos para a nossa vida, né, se você olhar para mim agora, você vai ver muita barba, muito pelo, né, vai olhar uma roupa, vai ver talvez se eu tiver sem camisa ou sem short, vão ver alguma parte do meu corpo que aparece, algo que seja visível, vão ver pele. Né? Mas quando há uma enfermidade, quando há algo que precisa ser tratado, nós vamos ao médico e ele pede um raio-x, ele pede uma ressonância, ele pede um exame de sangue, ele pede algo mais completo, algo que não aparece externamente, mas só quem conhece, quem olha para dentro, consegue enxergar. Né? Então, um raio-x é preciso ser feito sobre a nossa igreja, é preciso ser feito um raio-x sobre a sua vida, sobre a sua conduta, sobre o seu andar na fé, sobre a sua caminhada. A igreja de Corinto, lá em 1 Coríntios 11, eu vou ler apenas o versículo 2 agora, o apóstolo Paulo estava escrevendo para eles, e ele disse o seguinte: eu os elogio por se lembrarem de mim em tudo, e por se apegarem às tradições exatamente como eu as transmiti. Então, se você for ler o texto apenas aqui, é uma igreja boa, é uma igreja que cuida, é uma igreja que se importa, é uma igreja que se apegou às tradições e que vive as tradições. Essa é a igreja de Corinto. Ele diz: olha, vocês se lembram de mim? Não é apenas em uma coisa ou em outra, é em tudo. E como eu já disse no sermão passado, e em algumas mensagens anteriores, e em outras ministrações, a nossa igreja é uma igreja assim. É uma igreja que ela se lembra dos irmãos em tudo. Há um tempo atrás, nós tivemos uma necessidade específica de levantarmos uma oferta para a família Petrelli. Né? E a nossa igreja prontamente levantou a oferta e passou. Né? E nós superamos o que era necessário.
Depois, nós tivemos uma necessidade ali na primeira igreja batista de Jaraguari, na missão da nossa igreja ali em Jaraguari, com a família missionária, com o Éder, com a Lu e com a Tabata. Né? E a nossa igreja foi desafiada, levantamos uma oferta que superou as expectativas. Nossa igreja é uma igreja muito generosa. Agora nós temos um outro desafio, que é, né, o galpão da Funasp ali, a sede do Projeto Nova, e com certeza a nossa igreja é uma igreja que ela sempre está disposta a ajudar e a cuidar de tudo, tudo. Então as pessoas que olham por fora, quando falam conosco, falam assim: olha, eu conheço a sua igreja, eu conheço a Primeira Batista, vocês têm muitas ações sociais, não tem? Sim, vocês têm muitos projetos, vocês são uma igreja muito boa, eu gosto dos cultos de lá, eu gosto dos irmãos de lá, e as pessoas elas olham por fora e elas veem o que aparece, e é isso que aparece. Então a igreja de Corinto, ela era uma igreja que talvez eles achavam que não tinha nada de errado com eles. Nós somos atentos, nós somos zelosos no cuidado dos nossos missionários, nós somos zelosos com as tradições, então a nossa igreja, ela sempre zela pela tradição, a nossa doutrina é uma doutrina impecável, né? A nossa tradição é uma tradição impecável, o nosso ensino é um ensino impecável, até nas ministrações das palavras, nós temos muito cuidado na hora de pregar algum assunto, algum tema, muito temor ao Senhor, para não trazer uma heresia, ou para não trazer um achismo, para não trazer algo que não seja de Deus, mas seja algo inspirado por Deus. E assim estava a igreja de Corinto, uma igreja boa, uma igreja alegre, uma igreja rica, uma igreja aparentemente que não havia nada o que mudar. Mas, quando você continua lendo o texto, lá no versículo 17 até o versículo 19, diz o seguinte: entretanto, nisto que vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto, eu o creio, pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidos quais entre vocês são aprovados. Contendas, brigas internas, problemas de relacionamentos, problemas de divisões dentro da igreja. Talvez você está ouvindo essa mensagem agora e você está falando assim: não, eu não tenho. Mas há divisões, há momentos em que nós nos rompemos com alguns irmãos e nós deixamos de falar com eles, deixamos de ter comunhão com alguns irmãos e achamos isso normal. Nós achamos que, não, eu não vou falar com fulano, não vou me relacionar com ele, não vou andar com ele, porque ele já me machucou uma vez, ele já me feriu uma vez, eu já confiei naquela pessoa, e aquela pessoa, ela me decepcionou. E aí nós vamos criando rachas, rupturas, dentro do corpo de Cristo. E ainda pior do que isso, há momentos em que nós, como igreja, nos separamos e criamos divisões, usando até a própria Bíblia. E nós falamos assim: não, porque eu não concordo com ele, nós temos uma visão diferente, e eu creio de tal forma, ele crê de tal forma, então nós vamos criando grupos de interesses, grupos onde nós temos aquele entendimento, e começa a acontecer uma certa disputa entre o grupo que tem uma doutrina mais aprimorada, do grupo que tem uma doutrina talvez que você não concorda, e nós vamos dividindo o corpo de Cristo. E Paulo, ele diz assim: olha, eu não os elogio por causa disso. Ele não os elogia porque, e ele fala, e eu até acredito que é necessário haver divisões, porque assim nós saberemos quem é e quem não é, quem se converteu de verdade, de quem não se converteu de verdade, de quem é cristão de verdade, para quem não é cristão de verdade. Porque o cristão verdadeiro, ele vive no corpo de Cristo, ele não cria facções, ele não cria divisões, ele não permite que haja separação no meio da igreja, mas ele é um diplomata, ele é um apaziguador, ele é um embaixador da palavra de Deus e da palavra do amor de Deus. Então, o que diferencia alguém que não vive a igreja verdadeira, aquele que não entendeu ainda o que é o Evangelho,
do que entendeu, do que se converteu verdadeiramente, é que o verdadeiro cristão não aceita facções, não aceita divisões. Mas quando uma pessoa vem com alguma notícia para ele, vem falar mal de alguém, ou vem criar alguma contenda, ele interrompe na hora. Ele interrompe na hora. Fala assim, opa, não fala isso não. Você já falou com fulano? Então vamos lá resolver essa situação. Você está com um problema com tal pessoa? Então vamos lá, eu levo você. Eu não acredito que o irmão tenha feito isso ou tenha feito aquilo. Divisões. A igreja do Senhor Jesus, ela não pode ter divisões. Ela não pode ter facções, não pode ter uma ruptura. Como eu disse, o corpo, ele não é corpo, a mão ela não é corpo sozinha. A mão ela é corpo quando ela é inserida no braço. Eu disse isso há algumas semanas atrás. Só assim a mão é corpo. A mão ela tem que participar do corpo de Cristo. Quando você corta a mão, você já não tem mais uma parte do seu corpo. E essa parte começa a necrosar, a necrosar e a necrosar. Então, por isso, no meio da igreja, nós não podemos ter divisões. Mas o texto ele vem aonde eu queria falar mesmo, aonde o Senhor tem mexido muito comigo. No versículo 20 e o versículo 22, ele diz o seguinte: quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer ou beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? O que direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente não. Presta atenção, meus irmãos. Presta atenção. A igreja de Corinto era uma igreja que não enxergava a pessoa que estava sentada ao lado. Ela olhava para o lado e não via aquela pessoa. É como se eu falasse para você nessa manhã: olhe para a pessoa que está do seu lado, e você vê apenas uma pessoa, mas você não enxerga o seu irmão, você não enxerga a necessidade do seu irmão. Como eu disse, a nossa igreja é uma igreja que ela é muito atenta às necessidades dos nossos missionários, ela é muito atenta às necessidades do corpo de Cristo. Ela é muito atenta a qualquer necessidade, qualquer chamado, a igreja responde prontamente. Mas assim também era a igreja de Corinto. Paulo diz, olha, vocês cuidam de mim em tudo. Paulo não estava lá, ele estava longe. E eles estavam sempre enviando ofertas, enviando pessoas para cuidar, enviando cartas, enviando auxílio, perguntando como é que ele estava. E assim era com todas as outras pessoas que estavam fora. Porém, havia um precipício, havia uma distância enorme entre o cuidado da igreja de Corinto com as pessoas que estavam lá fora, com as pessoas que estavam longe, com as outras igrejas. Mas havia um precipício enorme entre esse cuidado e o cuidado com o irmão que estava sentado ao lado. Com o irmão que estava sentado ao lado. Há uma frase, de que antes de nós ganharmos toda a terra, antes de nós alcançarmos as nações para Cristo, nós temos que alcançar quem está assentado à nossa frente na mesa. Nós temos que alcançar aquele que mora ao nosso lado. Nós temos que alcançar aquele que mora na casa da frente, na nossa quadra. Mas eu digo para vocês nessa manhã, antes de nós alcançarmos, de nós cuidarmos das pessoas que estão longe, antes de nós alcançarmos os nossos missionários, antes de nós atendermos às ações sociais, aos projetos sociais da nossa igreja, nós temos que olhar para os nossos irmãos da igreja. Em alguns momentos, nós passamos na rua e vemos um morador de rua, uma pessoa que está numa situação difícil. E essa pessoa ela precisa de Jesus, ela precisa de Deus, ela precisa de cuidado, ela precisa de um abraço, ela precisa de alguém que olhe para ela. Mas isso é nobre. Quando nós ajudamos alguém que está na rua, isso é nobre, isso agrada ao nosso coração. Eu já ajudei muitas pessoas e ajudo e vou sempre ajudar. Quando eu passo, eu vejo, eu não dou apenas dinheiro, mas eu sento, eu converso, eu pergunto se está com fome, eu pergunto, você tem sede, você não quer tomar um banho, e você não quer uma atenção, a nossa igreja tem uma casa, tem condições de cuidar de você, e a gente tenta cuidar da pessoa por inteiro. Mas eu queria alertar a nós como igreja do Senhor,
olhe para o lado. Olhe para o irmão que está do seu lado. E enxergue essa pessoa. No momento da ceia, a ceia do Senhor na igreja de Corinto era uma grande refeição. Era um grande banquete. E esse banquete, ele era um costume, que ele não era um costume apenas da igreja cristã, da igreja do Senhor, mas era um costume pagão também, aonde aquelas pessoas que não tinham Jesus, né, as pessoas que vinham das religiões pagãs, em determinados momentos da vida deles, eles juntavam as pessoas que tinham muitas posses, elas faziam grandes banquetes para os escravos, para os pobres, para os funcionários, para cuidar da vida deles, para mostrar a riqueza deles e para mostrar também alguma certa forma de caridade para eles. E na igreja do Senhor, nós tínhamos uma grande festa, que era a ceia do Senhor. A palavra não era apenas a ceia, mas é a ceia do Senhor. É o momento da refeição aonde o próprio Senhor está. É a ceia do Senhor. E essa ceia do Senhor, ela foi conhecida como a festa do amor. Não era como os pagãos, que se reuniam e faziam ações sociais e alimentavam os pobres, mas era uma festa onde, além de alimento, eles deveriam dar o amor. O amor. Mas o apóstolo Paulo nos alerta e ele diz: olha, quando vocês se reúnem, só tem sido para comer e para se encher. E tem gente que, além de comer, ainda fica bêbado, de tanto que come, de tanto que bebe. Vocês não se envergonham? Essa é a ceia do Senhor. Essa é a festa do amor. E sabe o que acontece? Vocês têm envergonhado o pobre. Vocês têm envergonhado o escravo. Vocês têm envergonhado os próprios irmãos. E nessa manhã, o que o Senhor quer dizer para mim, e a palavra do Senhor para você nessa manhã: você tem envergonhado os seus irmãos? Você tem prestado atenção nas necessidades dos seus irmãos? Sabe por quê, meu irmão? Porque ação social, caridade, é até de certa forma fácil você fazer. Porque você vai pegar uma pessoa que você não conhece, você vai ajudar ela uma vez, ou duas, ou três, e você nunca mais vai olhar para a cara dela. E aí você vai encaminhá-la para algum projeto social, talvez um que a nossa igreja apoia, ou um outro projeto social. Você vai lá e você fez a sua parte. Mas o que o Senhor está nos chamando nessa manhã é para nós irmos além disso tudo. Isso, aqueles que não têm ao Senhor Jesus fazem muito bem. Fazem muito bem. Nós temos a nossa cidade, ela tem um centro espírita, né, uma comunidade espírita que ela atende milhares de pessoas. Se eu não me engano, são 6.000 pessoas com HIV na África. Uma comunidade da nossa cidade. Pessoas que não participam do nosso meio. Pessoas que não têm a comunhão conosco. Uma comunidade faz isso. E a nossa igreja também tem muitas outras obras sociais, tem muitas coisas que nós fazemos. Nós cuidamos de ex-garotas de programa, nós reabilitamos usuários de drogas, alcoólatras, nós cuidamos de pessoas enfermas, nós cuidamos de moradores de rua, nós cuidamos de tantas e tantas e tantas pessoas. Mas o que o Senhor está dizendo para você? E o irmão que está ao seu lado? Você sabe qual é a necessidade do irmão que está ao seu lado? Nós somos uma igreja tão grande, nossa igreja é tão grande, já está chegando a 7.000 membros, e de 7.000 membros, quantas pessoas você conhece verdadeiramente, e você sabe da necessidade dela, e você sabe não apenas da necessidade física, porque isso existe muitas pessoas aqui talvez, que vieram hoje aqui, mas não sabem como vão pagar as contas, não sabem nem o que vai comer nessa semana, não sabe nem como é que vai vender. Mas e as outras necessidades? E as necessidades emocionais? E o cuidado? E o amor? E a festa do amor? E a celebração do amor? O chamado de Deus para nós, nessa manhã, é fazermos um raio-x da nossa vida, da nossa comunhão como irmãos. E olharmos para a igreja. Olharmos para os irmãos que estão ao nosso lado. Como a igreja de Corinto, era uma igreja que
cumpria exatamente a tradição. Eles tinham a doutrina, nossa igreja também. E isso é uma cegueira muitas vezes, aonde nós somos frequentadores dos cultos, participamos, devolvemos os nossos dízimos, devolvemos as nossas ofertas, ofertamos nas obras específicas, ajudamos no boas-vindas, ou servimos a ceia, ou cantamos, ou pregamos, mas vamos nos tornando cegos para as necessidades dos irmãos que estão ao nosso lado. E eu queria te convidar nessa manhã, olhe para a pessoa que está do seu lado, olhe para a pessoa que está atrás de você, preste atenção nela. Eu contei há 2 semanas atrás aqui, que eu vim a essa igreja, já era grande, não era grande como é hoje, mas ela já era grande há alguns anos atrás, em 98, e eu fiquei 2 anos como um frequentador de culto, sem conhecer uma pessoa sequer. Vinha na igreja, todo mundo me olhava, todo mundo me conhecia, sabia quem eu era, mas sem uma pessoa sequer sentar ao meu lado e falar: oi, tudo bem, você vem sempre aqui, eu te vejo aqui, eu te vejo nos cultos. E o meu primo, que foi quem me trouxe, ele me fazia vir nos cultos durante a semana, né? E nós víamos nos cultos de domingo de manhã, no culto de domingo à noite, nós frequentávamos várias reuniões, mas com tanta necessidade de amor, tanta necessidade de ouvir uma palavra do Senhor, de ouvir alguém que sentasse conosco e cuidasse das nossas vidas. E por isso eu te convido nessa manhã, preste atenção nas pessoas que estão assentadas ao seu lado. Preste atenção. Talvez o Senhor vai falar com você e vai falar assim: olha, eu sempre vejo esse irmão, e ele está sempre aqui, mas eu nunca vejo ele sentado com alguém. Ou está sempre aquele casal ali, eu sempre vejo aqueles dois, ou aquela irmã, ou esse jovem, ou aquela senhora. Como será que está o coração dele? Isso é família. Assim é a família. Na minha família é assim, né? O meu tio, recentemente, ele está mudando de casa. Minha avó faleceu no ano passado, no final do ano, e o meu tio era o único que não tinha uma casa, né? Então, não tinha uma casa própria. Então os irmãos entraram num acordo e todos abriram mão da sua herança, abriram mão da casa que era da minha avó e do meu avô e passaram para o meu tio, né? Mas isso é o que uma família normal faz. Isso é o que toda família deve fazer: cuidar dos irmãos, abrir mão das suas necessidades, abrir mão daquilo que poderia te ajudar num certo momento e falar: não, toma, é seu, o que mais você precisa? Precisa que pinta a sua casa? Então vamos lá pintar. Precisa que cuida? E aí, como é que está aí? E você precisa conversar? Como é que você está? Isso é uma família carnal. E a família de Deus? Como que a família de Deus deve agir? Nós temos que prestar atenção. Nós temos que olhar para as necessidades. Não adianta nós virmos na igreja e nos fartarmos, enchermos de tanto comer, tanto nos alimentarmos da palavra, mas não alimentarmos ninguém. Não alimentarmos aquele que precisa mais de alimento. E esse é um convite para que nós enxerguemos a pessoa que está ao nosso lado. Esse é um convite para que nós, como igreja do Senhor, possamos olhar e prestar atenção nas necessidades dos nossos irmãos. Preste bastante atenção no que eu estou dizendo. Esse não é um convite apenas para obras sociais. Isso a nossa igreja já faz muito. E continuaremos fazendo, porque isso é uma das marcas da nossa igreja. Mas é um convite para você nessa manhã. Faça um raio-x da sua vida. Analise a sua vida. Analise como você tem se comportado durante as reuniões. E como você tem se comportado durante a sua caminhada cristã. Você tem sido um cristão que participa dos momentos, você devolve o seu dízimo, você vem aos cultos, você talvez até está em uma célula, você até faz discipulado, mas a minha pergunta para você é uma pessoa que olha para as pessoas que estão ao lado? Você é uma pessoa que enxerga a pessoa que está do seu lado? Isso é o mínimo, isso é o básico. É tão gostoso quando nós lemos o Evangelho e o Senhor Jesus, Ele sempre parava tudo o que Ele estava fazendo para cuidar das pessoas. Então o tempo não é uma desculpa. A fome não é uma desculpa. Esses irmãos, eles não tinham como usar como desculpa. Falar assim: não, mas eu estava com muita fome, então eu fui e comi muito mesmo, porque eu estava com muita fome. Hoje, a desculpa que nós damos é o tempo. Eu sou muito ocupado.
eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho 2 empregos, eu sou empresário, você não sabe o que é ser empresário. Ou eu tenho as minhas atribuições na igreja, eu sou líder de célula, eu venho no culto, eu ajudo no coral, eu canto, eu faço isso, eu ajudo na recepção. O tempo não é uma desculpa. Em certa vez, o Senhor Jesus estava andando no meio da multidão e Ele estava indo curar uma criança, estava indo atender uma criança, e a multidão apertava. E uma moça, impura, discriminada, rejeitada, talvez que carregava uma enfermidade por muitos anos, tocou no manto de Jesus, tocou na veste de Jesus. O que Jesus fez? Ele parou tudo o que ele estava fazendo e disse: alguém me tocou, saiu virtude de mim. Saiu virtude. Ele tinha muitos afazeres, ele tinha muitas coisas para fazer, ele tinha uma missão urgente, mas ele parou para cuidar daquela moça. E nós? Às vezes nós vemos tão corridos para entrar na igreja, ou para sair da igreja, ou para fazer o almoço, ou para cuidar das nossas atribuições, que um irmão está triste, eu olho ele sentado, eu olho para ele, eu vejo até ele, às vezes eu vejo ele chorando, mas eu falo: puxa vida, eu estou tão atrasado, eu tenho que ir para casa, eu tenho que sair ali, porque eu tenho que fazer logo a inscrição no curso, porque eu tenho que comprar logo aquela apostila. E nós vamos deixando aquilo para amanhã e para amanhã. Nessa manhã eu tenho um chamado para vocês, eu tenho um chamado para você fazer um raio-x sobre a sua vida, mas que você enxergue a pessoa que está ao seu lado, que você enxergue o irmão que está sentado ao seu lado. Depois o texto ele fala sobre a ceia, no versículo 23 até o versículo 26, e ele diz lá no versículo 27, portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas, se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Coloque-se em pé. Esse, como eu já disse, talvez seja o texto mais lido nas igrejas, e eu já compartilhei que é um dos textos que eu mais gosto de participar. Eu gosto desse texto, porque ele é um texto que nos traz a reflexão. E ele explicitamente diz: examine-se cada um a si mesmo. E nesse é um momento que eu gostaria que você avaliasse a sua vida. Examine a sua conduta. Examine a sua postura. Você tem sido como a igreja de Corinto, que apenas participava dos momentos, fazia tudo com zelo, cuidava dos missionários, cuidava das ações da igreja, mas não conseguia enxergar o próprio irmão que estava ao lado, não conseguia olhar, talvez uma pessoa facciosa, uma pessoa que cria tanta contenda, que não tem tempo para cuidar do próximo. Examine nessa manhã a sua conduta, examine nessa manhã o seu coração, mas mais do que isso, examine nessa manhã o seu olhar. Peça para que o Espírito Santo nessa manhã abra os seus olhos e faça você enxergar além das aparências. Peça para que o Espírito Santo nessa manhã faça você enxergar as necessidades das pessoas, para que o Espírito Santo faça você enxergar o irmão como um irmão, o irmão como uma pessoa, e não apenas como mais um frequentador de culto. Peça para que o Espírito Santo fale com você nessa manhã, e para que Ele te dê nessa semana a oportunidade de agir, a oportunidade de praticar a palavra do Senhor na sua vida. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor. E primeiro pedimos perdão, Senhor. Perdão pelo conforto que nós temos. Perdão, ó Deus, pelo comodismo que nos assola muitas vezes. E queremos pedir ao Espírito Santo, que o Espírito Santo enche os nossos corações, encha a nossa vida, encha-nos de tal forma que nós venhamos a transbordar
transbordar. E tira de nós todo o sentimento faccioso, toda divisão. Tira de nós todo o egoísmo e toda a cegueira. Mas abre, Senhor, nessa manhã, a nossa visão. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor, que o amor de Deus te alcance, esteja com você. Que o Espírito Santo te fortaleça e te dê muitas oportunidades de anunciar a morte do Senhor até que Ele venha, em nome de Jesus. Não vá embora ainda, nós teremos o pós-lúdio, a participação instrumental, então pode se assentar. Depois do pós-lúdio eu estarei ali na porta e cumprimentarei os irmãos.